Olá, aqui novamente Michael. Este é o quarto de 4 vídeos sobre rede e serviços ambientais. No vídeo anterior, a gente falou do Acordo de Paris, o último acordo da Conferência Climática da ONU, né, que foi fechado em dezembro de 2015 em Paris, e a gente viu que esse acordo representa mais um grande retrocesso nestas negociações que estão se dando em nível da ONU, né? Um retrocesso em termos de justiça climática, um retrocesso né, em termos de emissões. Nós não podemos esperar a partir deste acordo que haja realmente redução de emissões reais, né? Esta lógica cada vez mais, que se implementa cada vez mais, é a lógica da compensação ao invés da redução real, né? E a tendência de apostar em tecnologias muito arriscadas, muito incertas, muito perigosas, da geoengenharia, né? E que, com tudo isso, esta crise climática tem uma tendência de se tornar cada vez mais um grande negócio né, de empresas multinacionais e de especuladores. Né? Então, o que nos interessa agora é quais são, então, né, quais são as respostas, quais são as reações a partir da sociedade civil. Né? E, em primeiro lugar, temos que ver qual é a reação, então, dos povos da floresta, né? Que são aqueles onde se implementam estes projetos. Né? A gente viu aqui no Acre, temos fortemente esta imposição desse tipo de projeto em toda a Amazônia e em muitas outras partes do mundo. E aí existe, sim, uma crescente resistência. Né? Ainda existe muita incerteza, existe muita divisão, porque de um lado as pessoas sentem que não entendem o que é isso, o que são esses projetos, né? Ao mesmo tempo existe uma expectativa de dinheiro, de poder lucrar alguma coisa com isso, ganhar alguma coisa, né? Dos benefícios que sempre se fala desses projetos, né? Mas existe, sim, cada vez mais assim uma forma de rejeitar também toda essa lógica. Coloquei aqui um depoimento da Desi Teles, né, que é a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, né, mesmo sindicato que Chico Mendes também foi presidente, né, e ela fala o seguinte: colocam esta questão do aquecimento global como um terror psicológico para as cabeças das pessoas, como se apenas os seringueiros preservando a floresta fosse suficiente para resolver o problema do clima do mundo. Compreendo que existe uma alteração do clima, mas não somos nós, população tradicional, deixando de cultivar nossa roça de subsistência, para a qual queimamos apenas uma vez por ano, que vai resolver a situação. Então, é um argumento muito importante de rejeitar esta lógica que vem se implementando, que busca, né, uma suposta solução da crise climática no carbono florestal, né, e que inverte, né, este ônus de consertar o clima, né, jogando a responsabilidade nos povos da floresta. Né. Quem é responsável pela crise climática são, em primeiro lugar, os países industrializados. Né. Então, isso, né, cada vez mais tem pessoas que reconhecem isso, que rejeitam isso. Né. Ok? E também, né, essa tendência de criminalização, este crescente controle, né, que empresas e também governos exercem sobre esses territórios, né, dos povos da floresta. Né. Então, aqui na declaração do evento paralelo que teve em Lima em 2014, na COP20, né, aí na declaração final também fala isso: não aceitamos o controle externo dos territórios, nem os processos de negociação e implementação das falsas soluções ao clima. Né? Então, esses protestos, né, ocorrem assim em
em muitos lugares, em vários lugares, né? Aqui temos um evento que teve na Califórnia, onde uma liderança indígena daqui, o Ninauá Unicuim, participou, né? Este aqui, né, em uma das COPs, né, tem um forte movimento contra a rede na África também, né? Então, ainda temos muita incerteza, né? Mas crescentemente tem também assim um movimento de resistência contra esses projetos a partir dos povos da floresta. E, em segundo lugar, devemos pensar também, né, não só nos povos da floresta, mas também em comunidades que são diretamente impactados por esses projetos, né, porque através da compensação, indústrias ganham o direito de poluir, de continuar poluindo. Isso é o caso, por exemplo, na Califórnia, né, onde agora está se implementando este mecanismo de compensar, das indústrias poderem compensar suas emissões com créditos de carbono. E as pessoas que vivem ao lado destas indústrias sofrem impactos muito fortes destas poluições, né? Neste caso, né, na Califórnia, tem comunidades que vivem diretamente ao lado dessas fábricas e que têm taxas elevadas de câncer, que aborto espontâneo, né, então graves problemas de saúde, né, e eles exigem que haja uma redução real das emissões e não compensações. Aqui esta senhora na Califórnia, né, protestando, dizendo "Don't trade my future", não comercialize meu futuro, né? Mas não são só as comunidades diretamente impactadas por estes projetos, mas é um movimento que se cria, na verdade, em reação à crise climática e em protesto contra a forma como os governos e a ONU vêm né, lidando com com essa problemática, né, contra estas falsas soluções, né, e né, nestas conferências das partes, nestas COPs, sempre tem né, manifestações, né, aqui em Copenhague, né, aqui em Lima e em Paris, né, e uma destas mensagens que eu acho que é uma mensagem bem central, né, neste movimento que se cria a partir daí, é de mudar o sistema e não o clima, né? System change, not climate change, né? Cambiamos o sistema, não o clima, né? E aqui em Paris, system change formado aqui com as pessoas, né? Então a ideia é que esta crise climática não pode ser tratada como isolada, que ela faz parte de uma crise mais profunda, uma crise múltipla, né? A crise econômica que a gente vê hoje, a crise ambiental, a crise social, as crises sociais, né? A crise política, né? E a crise climática, a gente, né, entende cada vez mais que se trata de uma necessidade de haver uma mudança radical da nossa organização econômica, social, política, né? Então, as diversas lutas ambientais, sociais, assim, políticas, devem se unir, né? Se tornando assim uma luta só, né? Uma luta só, né? Então, isso que de certa forma ocorreu de uma forma espontânea em 2013, quando, né, teve estes protestos espontâneos nas ruas no Brasil inteiro, né, que ficou conhecido também como as manifestações dos 20 centavos, né, porque teve assim inúmeras causas diversas que fizeram que as pessoas foram na rua, né, e de alguma forma as pessoas entenderam que tem uma necessidade de mudança, né, e mostraram que eles também acreditam na possibilidade desta mudança. Então, com isso também rejeitam aquilo que o discurso dominante que é nos dizer, né, que não há alternativas, né? Isso que a Margaret Thatcher falou e que se tornou praticamente o lema do neoliberalismo, né? Não há alternativas. E as pessoas
vão nas ruas e dizem que sim, é possível um outro mundo, né? Um outro mundo é possível. Então, a gente vê que esta ideia de uma necessidade, de uma possibilidade de uma mudança fundamental, né? Vem se articulando de vários setores da sociedade, né? Inclusive, né, o Papa Francisco, que publicou a sua encíclica Laudato Si, né? É assim bem interessante que ele fala de forma explícita da questão do carbono, né? Vamos ler aqui: a estratégia de compra-venda de créditos de emissão pode levar a uma nova forma de especulação que não ajudaria a reduzir a emissão global de gases poluentes. Esse sistema parece ser uma solução rápida e fácil, com a aparência de um certo compromisso com o meio ambiente, mas que não implica de forma alguma uma mudança radical à altura das circunstâncias. Pelo contrário, pode tornar-se um diversivo que permite sustentar o consumo excessivo de alguns países e sectores. Então, ele de uma forma muito nítida e clara aí fala deste assunto aqui, né? A gente pode discordar com muitas posturas da Igreja Católica, né, em muitos aspectos, mas neste aspecto aqui, esta encíclica realmente é um sinal muito forte, né? Outros papas anteriores não tinham esta, digamos, ousadia de entrar em um assunto desses, né? Eles mais tiveram esta tendência de se deter no seu discurso apenas religioso, nada político, nada técnico, né? Mas, né, isso que é a mensagem que o Papa Francisco também traz, de dizer que nós não devemos deixar esses assuntos nas mãos dos tecnocratas, né? Nós devemos realmente entrar em ação, né? Então, isso, né, também, né, é um sinal muito interessante. Aqui ele também, né, outro trecho desta encíclica: uma estratégia de mudança real exige repensar a totalidade dos processos, pois não basta incluir considerações ecológicas superficiais, enquanto não se puser em discussão a lógica subjacente à cultura atual, né? Então, isso realmente é uma postura bem radical, no sentido de, né, radical no sentido de raiz, né? Radical vem da palavra raiz, ir à raiz do problema, né? Então, nesse sentido, né, esta mensagem do Papa também acrescenta nesta criação de um movimento dentro da sociedade, né, de uma consciência que se cria na sociedade acerca desta problemática. Um outro aspecto é que, se nós discutimos então a lógica subjacente da cultura atual, né, a gente tem que também ter uma ideia de uma alternativa, né? Uma visão positiva, digamos, né? Um movimento não pode apenas se basear na resistência, de forma reativa, né? Ele tem que, de alguma forma, também ter uma visão alternativa, uma ideia positiva, né, que une este movimento, né? Então, e estas visões alternativas, eles também existem, digamos, estão sendo construídos, né? Estão sendo, né, discutidos e construídos, né, dentro deste movimento também, né? E uma destas visões alternativas que vem sendo discutido é a ideia do decrescimento econômico, em inglês degrowth, né? Então, essa ideia é parte, né, da simples constatação que um crescimento infinito é incompatível com um mundo finito, né? Então, né, isso é um pensamento bem simples, né? Isso é, né, não existe desenvolvimento sustentável enquanto ele se baseia na ideia de um crescimento contínuo e infinito econômico, né? Então, a partir daí, né, tem uma teoria, né, bastante bem elaborada que chama decrescimento, né, e que, né, aponta a necessidade da redução da escala de produção e consumo, né? Mas não no sentido de simplesmente
corte, uma renúncia, mas também uma ideia de uma mudança de valores, no sentido de mais não é melhor, né? Atualmente, nossa ideia de melhor é muitas vezes associado com ter mais, né? Mas, né, uma mudança de quantidade para qualidade, né? Então, esta é uma visão alternativa, né, ao sistema atual que vem sendo articulado dentro deste movimento também. Uma outra proposta alternativa, uma outra ideia de um outro mundo, de uma outra vida, né, é a ideia do bem viver, né, em espanhol, buen vivir. Isso vem dos povos andinos, né, na língua quechua a palavra é sumac causai, isso é traduzido como vida em plenitude. Plenitude aqui significa conviver bem, né? Então, a ideia de relações harmoniosas entre humanos e com a natureza, né? Então, isso, em primeiro lugar, é assim, né, entendido como uma grande alternativa àquele conceito ocidental do desenvolvimento, que geralmente sempre se baseia na ideia do crescimento, no paradigma do crescimento econômico, né? Então, né, e esta relação com a natureza, né, que é o bem viver, né, também significa, né, ela, né, tem uma importância grande, né? Ela também, né, se articula num movimento que é um movimento para a defesa dos direitos da natureza, né? Em Bolívia, em Cochabamba, teve uma conferência em 2010 onde movimentos sociais criaram uma declaração, a Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, né? Então, e nesta declaração, né, já no artigo 1º, se entende que a Mãe Terra é um ser vivo, né? Então, isso é, né, a visão antiga dos povos indígenas, dos povos andinos, né, da humanidade, podemos dizer, porque aquela visão que temos hoje, que é mecanista, que é, né, a tendência de mercantilizar até hoje a natureza, é algo bastante recente, né? Então, existe esta visão, né, da natureza como um ser vivo, e como ser vivo ela é visto como um sujeito, né, e nesta declaração como um sujeito de direitos. Então, ela tem direitos inerentes, tá? Então, estes direitos são o direito à vida e de existir, o direito de ser respeitado, direito de regenerar a sua biocapacidade e continuação de ciclos e processos vitais livre de perturbação humana. Então, e uma série de outros direitos, né, que foram formulados nesta declaração. E existe agora um tribunal para os direitos, um tribunal internacional para os direitos da natureza, que se reúne, né, muitas vezes também em eventos paralelos com estas conferências do clima, onde crimes contra a natureza estão sendo denunciados, né? Então, crimes como, né, por exemplo, a exploração de petróleo, as tecnologias mais agressivas também que hoje existem de exploração de petróleo, como o fracking, por exemplo, né? As grandes hidroelétricas, né? E também o RED, né? No caso do RED, foi feito a denúncia pelo Ninawa Runicuim, que é o presidente da Federação do Povo Runicuim do Acre, né? Ele que fez esta denúncia do RED lá na conferência em Lima, né? E falou, entre outros, isso aqui, né? O RED é uma mentira,
Nós não aceitamos colocar a natureza no mercado, pois ela é nossa alma e espírito. E isso não tem preço, né? Então, neste vídeo eu procurei mostrar algumas amostras, alguns exemplos de reações a partir da sociedade civil, né? A sociedade civil reagindo a esta problemática climática, esta crise climática, e rejeitando estas soluções falsas, né? Primeiramente, as comunidades diretamente afetadas por estes projetos da economia verde, né? Mas também outros segmentos da sociedade que, né, que entendem que não vai haver soluções a partir destas negociações, né, da ONU, a partir dos nossos governantes, né, que realmente são em grande parte instrumentalizados por interesses particulares de empresas multinacionais e do capital financeiro, né, e que, né, tudo aponta para esta ideia de unir todas estas lutas, né, sociais e ambientais e climáticas, né, e no sentido de buscar alternativas, no sentido de promover uma mudança radical, né. E aí existem propostas, né, existem assim visões positivas de um outro mundo que vem sendo construídas de vários lados, né. Aí a gente viu um pouco essa ideia do decrescimento, né, a ideia do bem viver, né, e, né, estas outras relações de sociedades com a natureza, né, como deste movimento que promove os direitos da natureza, né. E finalmente eu quero deixar uma pequena reflexão também, né, a partir desta observação que todas estas coisas, a mudança climática, né, isso geralmente nos deixa muito angustiados, né, e esta angústia, né, da onde vem esta palavra, né, vem da palavra apertar, da palavra latim, né, angustus, né, apertar, né, e afogar, estreitar, né? E este que eu vejo que é um grande problema, que nós ficamos assustados e com isso as nossas possibilidades de pensar, nossas possibilidades de agir vêm cada vez mais se estreitando. E isso é um processo que nós temos que inverter. Então, nesse sentido, eu acho que nós devemos ser muito mais ousados com todos estes assuntos, né? Muitas vezes a gente pensa que nossa reação tem que ser uma reação apenas de renúncia individual, tipo andar de bicicleta ao invés do carro, usar menos o chuveiro elétrico, comer menos carne. Essas certamente são coisas boas que a gente pode fazer, né? Mas, né, eu acho que a nossa atitude, se a gente quer responder, né, à altura dessa problemática, a gente tem que ser muito mais ousado, né? A gente tem que ter uma ousadia. Em primeiro lugar, uma ousadia para informar-se, né? Muitas vezes a gente nem quer se confrontar com este assunto, ele parece complicado, ele nos assusta, ele é cheio de uma linguagem tecnocrática, né, que na verdade existe apenas porque essa lógica é paradoxa e para justificar-se ela se torna cada vez mais complexa, né? Mas isso é uma barreira e esta barreira temos que quebrar, temos que realmente nos informar sobre este assunto para ver o que está acontecendo, né? E a ousadia de questionar, de também usar nossa capacidade crítica e confiar em nosso próprio juízo, né? E articular isso, né? Compartilhar isso também com outros, né? Conversar com pessoas sobre isso, né? Colocar isso na pauta, né? Usar
conectar, no sentido que eu falei, conectar também com outras lutas, que no fundo também todas estas lutas, né, são conectados, e os movimentos também têm que se conectar, né, ok? E usar, sonhar, né, esta ideia, qual é a nossa visão positiva, que outro mundo que nós queremos, com que mundo nós sonhamos, né? E aí existe um problema, porque quais são realmente nossos sonhos, né? O capitalismo, de certa forma, né, ele organiza nosso desejo, né? Ele implanta sonhos em nós, né? Nosso imaginário é, de certa forma, vem sendo colonizado pelo capitalismo, né? Se hoje a gente pergunta a alguém qual é teu sonho, é bem possível que ele fala um nome de uma marca de um automóvel, né? Ou fala de um visual físico de algum modelo ou ator que ele gostaria de ter, né? Então, eu acho que aí nós temos que ir muito fundo em nós mesmos, né? Para entender quais são realmente nossos desejos autênticos, né? Que nós realmente desejamos. Talvez não é este carrão que a gente quer, mas talvez é reconhecimento que a gente quer, tá? Mas para isso a gente tem que ser ousado, para realmente entender o que a gente realmente deseja, né? E resgatar nossos sonhos, né, autênticos, né? E ousar criar, né, articular isso também. Eu coloquei aqui uma imagem no fundo, né, de um grupo no Chile que pinta as paredes lá, né? Realmente isso de dar forma às nossas visões também, né? Realmente em forma de nossas palavras, em forma de poesia, criação, poesia, né? Né? Arte, né? Tudo isso faz parte desta luta. Nós temos que nos libertar através disso, nós temos que conquistar espaços, né? Começando com esses espaços internos, onde a gente, né, nós tomamos esta liberdade de sonhar nossos próprios sonhos, né? Conquistamos esses espaços internos para depois conquistar espaços também fora, nas ruas, nas redes sociais, na mídia, né? Então, né? E tudo isso com esta ideia de que nós podemos mudar o nosso mundo, né? Nós somos capazes disso, né? Então isso que eu acredito que existe essa possibilidade de a gente entrar neste processo. A gente não sabe o futuro, a gente não sabe como o clima vai, né, como esta crise climática vai continuar piorando, talvez independente também daquilo que vem sendo feito ou não feito. Isso não está em nossas mãos ao final. Mas eu sinto que o que este tempo, esta crise, este tempo atual nos convida é de entrar neste processo de mudança, né? E para isso precisamos desta ousadia, ok? E não virar as costas. Ok, gente, então este é uma mensagem final que eu gostaria de deixar. Eu espero que vocês gostaram destas informações que eu coloquei aqui nesses 4 vídeos. Se vocês gostaram, então, por favor, divulguem, colocam um like, ou, né, quem tiver algum comentário, né, ou quem quiser estes PowerPoints, por exemplo, me mande um e-mail. Eu vou colocar nesta última tela ainda também o meu contato, tá? Então, obrigado pela atenção.